Principal novidade proposta pelo técnico Eduardo Cudê nas últimas partidas foi a escalação de Hugo Malho. O lateral direito espanhol tem sido regularmente titular como zagueiro. Em entrevista a um site espanhol, o jogador falou sobre o atual ambiente do Internacional e fez uma série de revelações sobre o objetivo do clube e também sobre a sua relação com o Celta de Vigo, ex-clube. A entrevista mostra um perfil de liderança e experiência que pode inclusive colocar em dúvida a sequência de titularidade do time do Inter. Quando o Vitão retornar, ele volta para a equipe ou o Hugo Malho seguirá? A gente fala sobre isso agora, aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. E nesse vídeo eu quero falar sobre Hugo Malho e repercutir uma entrevista que o lateral direito / zagueiro concedeu a um site espanhol, o Relevo de Vigo, cidade onde ele atuou por mais de 15 anos, no início até esta parte agora de sua carreira. Hugo Malho fez revelações sobre o atual ambiente do Internacional e também sobre a sua relação com o Celta de Vigo, o que mostra um perfil bem interessante desse jogador contratado pelo Inter e que vem se afirmando na equipe titular. Antes disso, eu convido vocês a baixarem o aplicativo da Zapay, Z-A-P-A-Y, Zapay. Na Zapay tu faz uma consulta grátis para saber se teu carro, moto ou caminhão tem algum débito, IPVA atrasado, licenciamento vencido, alguma multa que não chegou na porta da tua casa. Tudo isso tu confere através do aplicativo da Zapay. Com o cupom ADUPLA25, tu tens ainda 25% de desconto nas taxas de operações parceladas em 12 vezes. Então baixa o aplicativo da Zapay para fazer uma consulta grátis no teu veículo, tá? O Hugo Malho tem sido a grande novidade do time do Internacional através do técnico Eduardo Cudê nos últimos jogos, tá? Ele que veio para ser lateral direito, mas que o próprio Cudê já havia avisado que podia atuar como zagueiro, tem se consolidado nessa posição de zagueiro ao longo dos últimos jogos, desde a partida de volta contra a equipe do Bolívar, com a lesão de Vitão. A questão é, Vitão deve retornar nos próximos dias e abre uma disputa pela posição, já que o Hugo Malho vem dando conta do recado. A experiência e perfil de liderança do jogador vem contando bastante para que ele possa ter esta sequência de titular com o técnico Eduardo Cudê. E esse perfil do jogador foi muito demonstrado em uma entrevista que ele concedeu para o site Relevo de Vigo, na Espanha, cidade onde ele atuou por vários anos na equipe do Celta de Vigo. E nessa entrevista ele fez uma série de revelações sobre o ambiente do Internacional. Ele começa falando e sendo perguntado sobre como estão as coisas aqui no Brasil. Ele diz: a verdade é que estão muito bem, estou muito contente, tanto eu como a minha família. No campo esportivo, as coisas estão saindo muito bem e assim o início é muito positivo. Ele fala ainda e complementa que está se encontrando muito bem, que vinha de férias depois de encerrar o seu contrato com o Celta de Vigo, mas esteve com um preparador físico, o que obviamente deixou ele em melhor forma física, mas não é o ideal, não é como se estivesse treinando com os demais companheiros há muito tempo. Ele teve essa sensação de estar retornando com um pouco mais de dificuldade, mas teve auxílio da comissão técnica para poder voltar a jogar. E aí, essa fala aqui é importante. Ele foi questionado sobre as semifinais da Libertadores e como está se vivendo tudo isso na cidade e entre os torcedores. Abre aspas para Hugo Malho. É incrível. Desde que nos classificamos contra o Bolívar, já se respira esse jogo e as pessoas têm gana e fome pela partida contra o Fluminense. Estamos à espera do jogo, mas sem descuidar do Campeonato Brasileiro, onde não estávamos fazendo as coisas tão bem. Isso sim me deixou claro que aqui é importante a Libertadores. Aqui a Libertadores tem muita importância, mas não se pode descuidar do Clássico Grenal. Faltam 2 semanas ainda para a partida e já fazem 2 semanas que as pessoas me param na rua para dizer que tem que ganhar o Clássico Grenal. Existe uma rivalidade muito forte e os torcedores não deixam a gente esquecer disso. Ou seja, o Hugo Malho, de certa forma, está espantado com a repercussão do Clássico Grenal. Em meio à semifinal de Libertadores, em meio à necessidade do Inter subir na tabela do Campeonato Brasileiro, o Clássico Grenal
é fundamental para a torcida e ele tem vivido isso na pele nas ruas de Porto Alegre. Isso chamou a atenção, tanto que o Hugo Malho relatou para os colegas periodistas da Espanha. Ele falou sobre a sua vinda e decisão de vir para o futebol brasileiro e de vir para o Internacional. Ele contou de novo aquela história de que ele havia sido procurado pelo Inter meses antes do Tchatcho chegar. E com o Eduardo Cudê desembarcando em Porto Alegre, as coisas simplesmente se aceleraram. Até porque em janeiro o Atlético Mineiro havia procurado o jogador e ele havia decidido que não sairia naquele momento do Celta de Vigo e só sairia na metade do ano. Aliás, ele deu diversos detalhes sobre a sua relação com o Celta de Vigo, que é uma relação muito positiva. Ele foi capitão por lá por vários anos. Disse ele que em janeiro comunicou os dirigentes do clube que desejaria sair ao final do contrato em junho. Mas como ele sairia de graça, a ideia seria que, se eles quisessem liberar o Hugo Malho em janeiro para ter algum tipo de recompensação financeira, ele aceitaria. Mas o clube entendeu que não, é melhor deixar ele sair em junho, porque não se arrecadaria tanto dinheiro assim com ele saindo em janeiro, então que ele ficasse de janeiro a junho, e o Celta de Vigo teve alguma situação complicada ali no Campeonato Espanhol, de janeiro até o mês de junho. Inclusive ele falou que se o Celta de Vigo tivesse sido rebaixado, ele ficaria para ajudar o clube a retornar à Série A, mas no fim ele disse: que bom que eu estou aqui no Inter, porque é sinal que o Celta de Vigo não foi rebaixado e que as coisas saíram bem no restante de 2022. Ele mostrou um carinho muito grande pelo Celta de Vigo e a reportagem toda mostra o Hugo Malho como uma referência do clube, uma referência da cidade, porque foi um cara histórico para a equipe ao longo dos últimos anos. E é exatamente por esse perfil de liderança, esse perfil de experiência, que ele tem tido tantas oportunidades com o técnico Eduardo Cudê. O Hugo Malho vem sendo um dos destaques do Internacional dentro de campo, desde que foi alçado a essa condição de parceiro de zaga de Gabriel Mercado. Tem uma baixa estatura, mas compensa isso com bom posicionamento, com experiência, e tem sido muito elogiado nos bastidores e, de fato, está todo mundo vendo que o Hugo Malho está jogando muito bem. A questão agora é: Vitão está começando a voltar. Nessa sexta-feira, treinou com supervisão ainda da comissão técnica, mas treinou no CT Parque Gigante. E pode ficar à disposição para a partida contra o Atlético Paranaense, na outra semana pelo Campeonato Brasileiro. A questão é que Vitão está sendo trabalhado para voltar à equipe na partida contra o Fluminense pela semifinal da Libertadores. E aí se cria uma briga no time titular. O Hugo Malho sai naturalmente para o retorno de Vitão ou Cudê seguirá apostando na experiência, na liderança e na qualidade técnica que o zagueiro ou lateral direito espanhol vem demonstrando ao longo dos últimos dias? Uma dúvida que persistirá no CT Parque Gigante ao longo dos próximos dias, principalmente por essa cabeça do Hugo Malho, um cara que se mostrou esclarecido, tem perfil de liderança, muita experiência e a confiança do técnico Eduardo Cudê e também do grupo de jogadores. Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal, fechado? Beijo!